Nesse vídeo você vai aprender cinemática. Eu sou o professor Carlos Mainardes e nesse vídeo resolvo para você 5 questões de cinemática importantíssima para quem quer ir bem no Enem, passar no vestibular ou num concurso público. E eu tenho uma dica para você: pare de fazer resuminhos. Se você quer aprender de verdade em alta performance para detonar nas suas provas, faça exercícios. Treine física fazendo exercícios. É assim que você vai conquistar a sua aprovação. E você vem aqui todo dia com o professor Carlos Mainardes no Física em Box fazer esse treinamento, porque de segunda a segunda nós temos um vídeo para você. E agora vamos a esse vídeo sobre questões de cinemática. Uma partícula parte do repouso e desloca-se com aceleração constante. Em um dado instante, a sua velocidade é 10 metros por segundo e 60 metros depois é 20 metros por segundo. Em relação ao exposto, assinale a alternativa correta. Então, olhando para cada um dos itens, no primeiro item nós temos que a aceleração da partícula é de 5 metros por segundo ao quadrado. É muito importante observar aqui nesse problema o termo que fala em aceleração constante. Isso significa que nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado, mRUV. Desse modo, como nós temos os dados da velocidade do espaço percorrido, nós podemos utilizar a equação de Torricelli para encontrar a aceleração. De modo que v quadrado, v0 ao quadrado, 2a ΔS, v velocidade final, v0 inicial, a de aceleração, ΔS espaço percorrido. Substituindo, nós temos velocidade final 20 elevado ao quadrado, inicial 20 elevado ao quadrado, 2 vezes a aceleração, que nós vamos determinar, vezes o espaço percorrido 60. Observe que aqui então nós temos 400, que é 20 ao quadrado, menos 10 ao quadrado, que é 100, já passando para o lado esquerdo, 2 vezes 60, 120, que multiplicar. Desse modo, então, nós podemos isolar a de forma que temos 300 sobre 120 e descobrimos uma aceleração de 2,5 metros quadrados, o que não corresponde ao valor informado no item A. No item B, a partícula demora 2 segundos para percorrer os 60 metros. Observe que agora que nós encontramos a aceleração e nós sabemos qual é a variação da velocidade, nós podemos utilizar a equação da velocidade no mRV, v igual a v0 mais at. Desse modo, velocidade final 20, inicial 10, aceleração 2,5 vezes tempo. Assim, nós ficamos com 20 menos 10 é 10. Para isolar t, passamos 2,5 dividindo e encontramos como resposta 4 segundos. Observe que também não corresponde, porque aqui fala num tempo de 2 segundos. O terceiro item diz que a partícula demora 2 segundos desde o instante inicial para atingir a velocidade de 10 metros por segundo. Se nós considerarmos essa aceleração, então, que é constante, e aplicarmos a equação da velocidade, v igual a v0 mais at, observe que a velocidade, então, citada é a velocidade de 10, desde o instante inicial, velocidade 0, porque o corpo parte do repouso, aceleração 2,5 vezes tempo, e com isso nós temos 10 por 2,5, chegando num tempo de 4 segundos. Observe que também não corresponde, porque fala em 2 segundos. Logo, a última é a correta, vamos ver por quê. A partícula percorre 20 metros até atingir a velocidade de 10 metros por segundo. Se nós aplicarmos Torricelli, então nós temos velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes aceleração vezes o espaço percorrido. Desse modo, então, nós temos velocidade ao quadrado, que nós vamos confirmar se é 10 metros por segundo. A velocidade inicial é 0, mais 2 vezes a aceleração 2,5, vezes o espaço, que é mencionado aqui, 20 metros. Observe que, nesse caso, eu tenho 2 vezes 2,5, que é 5, vezes 20, que é 100, v igual a raiz de 100. E, desse modo, chegamos numa velocidade de 10 metros por segundo, o que confirma o que a partícula percorre, que é 20 metros. Resposta desse problema, então, letra D. Um ciclista pedala sua bicicleta mantendo uma velocidade média de 54 km por hora durante 15 minutos.
E a seguir, pedala mais meia hora com velocidade média de 36 quilômetros por hora. A velocidade média ao final de 45 minutos em quilômetros por hora foi de... Então, observe aqui, nós temos um movimento que ocorre em duas partes. Então, se nós pegarmos a primeira parte, nós teríamos que a velocidade é o espaço pelo tempo. Observe que a velocidade é informada, 54, e o tempo de 15 minutos. Só um detalhe, nós temos que utilizar o tempo em horas, e 15 minutos corresponde a um quarto de hora. Se eu passo agora 0,25 multiplicando 54, eu chego no espaço percorrido de 13,5 metros. Agora, na segunda parte, observe que nós temos aqui o tempo de meia hora em que esse ciclista pedala numa velocidade de 36 km por hora. Desse modo, utilizando a mesma equação, velocidade e espaço pelo tempo, a velocidade é 36 e o tempo meia hora, transformado para hora 0,5, e o espaço percorrido na segunda parte, a gente descobre que corresponde a 18 km. Para determinar a velocidade média, nós então lembramos que essa velocidade será determinada pelo espaço total percorrido, que é a soma de ΔS1 com ΔS2, dividido pelo tempo total gasto, que é a soma de 0,25 com 0,50. Observe então ΔS sobre ΔT, 3,5 mais 18, divididos por 0,25 mais 0,5. Sendo assim, nós temos 31,5, que é a soma dos espaços, pela soma dos tempos 0,75, e chegamos num resultado de 42 km por hora, o que vemos que está na letra B. Considere que um carro se desloca em linha reta com velocidade constante e, em dado instante, o motorista aciona os freios e o carro se desloca por uma distância d até parar. Ao longo do percurso em que o carro se move com os freios acionados, os vetores velocidade e aceleração apresentam respectivamente. Então, para esta questão, nós temos aqui sendo mostrado o movimento do carro, em que ele desenvolve uma velocidade v, no sentido aqui apresentado para a direita. Mas o texto fala que os freios são acionados e o carro percorre então uma distância d até parar. Observe que quando acionamos os freios, existe uma força de atrito que é contrária ao sentido do movimento. Então, nós temos aqui o atrito entre os pneus e o solo. E essa é a única força que age no movimento do carro. Desse modo, então, se nós considerarmos a segunda lei de Newton, em que força resultante é massa vezes aceleração, a força resultante aqui seria a força de atrito. Força de atrito igual a massa vezes aceleração. Agora, a força de atrito é uma grandeza vetorial e a aceleração é uma grandeza vetorial. Em função da massa ser sempre positiva, a força de atrito e aceleração tem sempre o mesmo sentido e a mesma direção. Uma vez que a gente identifica que a força de atrito está para a esquerda, contrária à velocidade, a aceleração também fica para a esquerda, contrária à velocidade, e a nossa resposta então é que os vetores velocidade e aceleração têm a mesma direção e, como você vê no desenho, eles têm sentidos opostos. Numa estrada retilínea, um ônibus viaja em MRU percorrendo 1,8 km em 4 minutos. Simultaneamente, uma pessoa viajando de bicicleta em MRU, numa estrada perpendicular em que se move o ônibus, gasta 6 minutos para percorrer os mesmos 1,8 km. Baseando-se nos dados acima, pode-se afirmar que o módulo da velocidade da pessoa em relação ao motorista do ônibus é aproximadamente. Observe que nessa questão, então, nós temos aqui um desenho que representa essa situação, em que nós temos o ônibus guiado pelo motorista, que tem um movimento ao longo da horizontal, representado, e a sua velocidade, então, está aqui o vetor Vm de velocidade do motorista, enquanto o ciclista, denominado pessoa, está numa direção perpendicular ao do motorista de ônibus, e aqui está o seu vetor Vp. Nós queremos determinar a velocidade da pessoa em relação ao motorista do ônibus. Então, vamos determinar a velocidade de cada um dos dois. Observe que a nossa resposta está em metros por segundo, porém o enunciado traz
unidades diferentes. Então, nós vamos adequar as unidades para já obter o valor das velocidades em metros por segundo. Aqui nós temos, começando pela pessoa, nós temos a informação que essa pessoa, ela percorre a distância de 1,8 km num tempo de 6 minutos. Então, são 1.800 metros e 6 minutos 360 segundos. Logo, velocidade da pessoa, espaço percorrido pelo tempo, 1.800 por 360. Fazendo a divisão, nós chegamos em 5 metros por segundo, a velocidade da pessoa, que é o ciclista. Para o motorista, então, nós temos que a velocidade do motorista é o espaço que ele percorre pelo tempo. O espaço são os mesmos 1,8 km, 1.800 metros, no tempo de 4 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, portanto, 240 segundos. Então, 1.800 por 240, vemos que a velocidade do motorista é de 7,5 metros por segundo. Agora, veja, o nosso objetivo é conhecer a velocidade da pessoa, que é o ciclista, em relação ao motorista. E eles têm movimentos perpendiculares entre si. Então, observe que aqui, se eu faço uma subtração vetorial, eu tenho aqui o vetor que representa a velocidade da pessoa, eu tenho aqui o vetor que representa a velocidade do motorista, e a velocidade relativa, então, é uma subtração de um vetor em relação ao outro, o que está representado aqui por VPM, pessoa em relação ao motorista. Isso aqui é um triângulo retângulo onde nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Logo, V ao quadrado PM igual a velocidade da pessoa ao quadrado mais VM ao quadrado. VPM é a velocidade da pessoa em relação ao motorista e VM, velocidade do motorista. Como nós calculamos VP e VM, nós temos que VPM ao quadrado é 5 ao quadrado mais 7,5 ao quadrado. Pessoa ao quadrado, velocidade do motorista ao quadrado. Sendo assim, nós temos raiz quadrada de 25, que é 5 ao quadrado, e 56,25, que é 7,5 ao quadrado. Quando nós tiramos o resultado dessa raiz, chegamos em 9,01 metros por segundo, o que está sendo mostrado na letra C. Um estudante parado sobre uma escada rolante em movimento percorre os 20 metros de comprimento da escada em 40 segundos. Se ele se movimentar sobre a escada com uma velocidade de módulo 0,5 metros por segundo em relação à escada e sentido idêntico ao desta, o estudante percorrerá os mesmos 20 metros da escada em... Então, observe aqui nessa questão, nós temos a situação, primeiramente, o estudante parado sobre a escada, e desse modo, temos aqui representado a velocidade da escada somente, porque o movimento do estudante ocorre por causa do movimento da escada. Desse modo, calculando a velocidade de movimento da escada, nós temos então que a velocidade da escada é o espaço percorrido pelo tempo. Aqui é informado que se percorre 20 metros no tempo de 40 segundos, então 20 sobre 40. Descobrimos que a velocidade da escada em relação ao solo é de 0,5 metros por segundo. Agora, observe nessa situação que quando o estudante está em movimento sobre a escada, nós passamos a ter aqui, então, uma velocidade que nós podemos considerar relativa do estudante em relação ao solo. E observe que aqui nós temos os vetores velocidade da escada, velocidade desse estudante, que eu vou chamar aqui de pessoa, e desse modo, observe que a velocidade dessa pessoa, desse estudante em relação ao solo, é a soma dessas duas velocidades que têm mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido. Então, a velocidade aqui, que seria uma resultante ou relativa em relação ao solo, para que a gente possa descobrir quanto tempo demora para subir aí os 20 metros de escada, nós temos agora velocidade da pessoa em relação ao solo, ΔS sobre ΔT. Observe que aqui 0,5, que seria informada a velocidade dessa pessoa agora em relação à escada, mais velocidade da escada 0,5,
Espaço percorrido 20 sobre ΔT. Observe que, isolando ΔT, ficamos com 20 sobre 1 e descobrimos que o tempo gasto é de 20 segundos, o que nós temos na letra B. Você viu nessa aula 5 questões comentadas de cinemática para você bombar no vestibular? Para de fazer resuminhos, venha treinar aqui todo dia com o professor Carlos Manedes. Agora só está faltando o seu like nesse vídeo, o seu compartilhamento para ajudar também os seus colegas. E amanhã não se esqueça, nós temos um novo vídeo de treinamento aqui no Facecam Box para você.